Boa noite. A Soberania TV retoma a rúbrica Grande Entrevista com um ciclo de conversas com os 6 candidatos à presidência da Câmara Municipal de Águeda nas eleições autárquicas de 26 de setembro. Cada entrevista terá a duração de 60 minutos, tendo o alinhamento sido ditado por sorteio, realizado com a presença dos representantes de todas as candidaturas. Hoje, dia 31 de agosto, vamos dialogar com Jorge Almeida, candidato da coligação Juntos por Águeda, que junta os Juntos ao PSD e ao MPT nesta eleição municipal. Seguir-se-ão entrevistas com Cláudia Afonso, do Bloco de Esquerda, no dia 2 de setembro, Antero Almeida, do CDS-PP, no dia 7, Milton Matos, da Coligação Democrática Unitária, no dia 9, Rui Melo, do Chega, no dia 14 e, finalmente, Francisco Vitorino, do PS, no dia 16. Jorge Almeida, boa noite, bem-vindo à Soberania TV. Quais são as razões pelas quais decidiu recandidatar-se à presidência do município? Boa noite a todas e a todos os aguedenses. Boa noite, Jorge. Muito obrigado por nos darem esta oportunidade de podermos falar sobre as nossas candidaturas e recandidaturas neste caso. Naturalmente que 4 anos são muito tempo, mas são pouco tempo. E nós estamos neste momento com um conjunto de projetos e ações, nomeadamente obras em curso e para começar, e toda uma dinâmica que temos aqui empreendida que mal seria eu agora não me apresentar de novo a eleições. E, portanto, é com esta vontade renovada e reforçada de continuarmos este caminho que vamos a trilhar já há uns anos que aqui estamos a apresentar-me a todos os aguedenses com um projeto que, nesta altura, é completamente, eu diria que nunca tivemos tão poucas dúvidas quais são os caminhos a seguir. Nós temos um conjunto de obras que são elas próprias emblemáticas, desejadas algumas delas há tantas e tantas décadas, e que estamos aqui completamente, diria que no ponto de partida, num ponto de partida objetivo, com passos já dados, e que era importantíssimo mantermos esta equipa que funciona e que funciona bem, como todos têm podendo verificar. 4 anos que foram reduzidos a 2 por culpa da pandemia? Não foram reduzidos a 2 porque nós efetivamente não parámos, nunca parámos. Mas que dificultaram, sim, e de que maneira? Nós tivemos um conjunto de dificuldades que ninguém contava. A pandemia é uma coisa completamente, eu diria que ninguém estava à espera de tal coisa, mas de qualquer forma nós tivemos essa capacidade. Primeiro, a Câmara nunca encerrou os serviços, nós conseguimos organizar-nos para mantermos todos os serviços em funcionamento durante todo o tempo, agora com limitações, naturalmente, e com graves constrangimentos que vieram inclusivamente até, e da forma mais visível, diria eu, com os empreiteiros que prestam serviços às câmaras, que tiveram, todos eles, problemas com funcionários e com familiares de funcionários, com isolamentos que tiveram que ser feitos e que vieram criar aqui todo um conjunto de dificuldades e, sobretudo, atrasos. E para não falar naquela história dos concursos desertos que nós temos de algumas obras, que eram inimagináveis aqui há algum tempo e que agora são de alguma forma frequentes e que nos vão atrasando os procedimentos, mas de qualquer forma nós estamos com um ritmo muito elevado. Eu diria que a Câmara Municipal durante todo este mandato manteve-se a trabalhar a um ritmo bastante elevado. Eu diria que não somos perfeitos, não vale a pena estarmos aqui a fazer a apologia da perfeição porque ninguém é perfeito. Eu diria que até temos determinados setores na Câmara que precisam indiscutivelmente de melhorar e até acompanhar o ritmo de alguns outros. E estamos bem cientes disso e precisamos de fazer indiscutivelmente essas alterações. Agora, no cômputo geral, nós mesmo e apesar da pandemia, eu acho que mantivemos um ritmo extraordinariamente elevado de prestação de serviços. Tivemos que abdicar de receitas, tivemos que ajudar muitas entidades que estavam em dificuldades com esta pandemia, mas mesmo assim, e com boas contas, conseguimos efetivamente manter um ritmo muito elevado de obras. Eu acho que está tudo bem à vista das pessoas. Há 4 anos liderou um movimento independente, pelo qual foi eleito para a presidência da Câmara Municipal de Águeda, movimento esse que agora abriu as portas a 2 partidos políticos, ao PSD e ao Partido da Terra. Como é que foi recebido por estes 2 partidos? Concretamente pelo PSD? Olha, eu já tive a oportunidade de... Primeiro porque no início parecia que havia aqui uma estranheza acerca destas questões das coligações. Parecia que estas coligações entre partidos são uma coisa perfeitamente normal e banal. Se um movimento independente aceitasse o apoio de partidos políticos, parecia que estávamos aqui a vender a alma a alguém. Não é o caso. Mas teme que o eleitorado se possa sentir um bocadinho baralhado? Pode sentir-se baralhado se não quiser pensar. Eu diria, e para descanso de todos, que quem é e se sente completamente independente como eu, que, por exemplo, nunca tive nenhuma filiação partidária, não terei, dificilmente terei, mas que não tenho nada contra as pessoas que estão filiadas, que seja claro. Agora, perceba claramente que alguém que é filiado num partido deve, há todo um conjunto de regras a que tem que estar sujeito, nomeadamente respeitar as decisões dos órgãos desse partido.
parece-me a mim que é claro, é este o estatuto do militante. Eu nunca fui militante. Mas também, não, para já há uma coisa clara, que eu sei qual é o papel dos partidos políticos, nomeadamente na constituição da democracia em Portugal, e eu acho que tem um papel absolutamente fundamental. E, portanto, eu não tenho aqui... Agora, por exemplo, quando nós começamos a olhar para toda a população, eu diria que eu aqui há uns dias consegui pôr-me quase a estimar, e esta estimativa não sei se é por defeito, se é por exagero, mas se calhar 1% dos cidadãos portugueses são militantes de algum partido. Quer dizer que 90 e muitos por cento de certeza absoluta não são militantes de partido nenhum. Será que as pessoas que são militantes são as únicas que poderiam ter pretensões, por exemplo, de serem presidentes de Câmara? Não. No passado, muitos partidos políticos abriram as portas, eu diria que todos os partidos políticos, abriram as portas a independentes. Porquê é que os movimentos independentes não poderão apoiar, assentir e receber também o apoio de partidos políticos? É isso que aconteceu. Que fica aqui claro de quem é militante e se sente completamente social-democrático ou do movimento Partido da Terra, continuará a ser, e quem se sente profundamente independente, eu diria que desligado dessas questões partidárias, que não farão tanto sentido nesta questão das autarquias locais, porque pode estar tranquilo porque continuaremos a ser os mesmos e sempre os mesmos. Os mesmos sempre, e eu diria que eu quero aqui deixar o meu agradecimento tanto ao PSD como ao Movimento Partido da Terra, porque eu acho que eles não tiveram efetivamente medo desta questão da independência e dos movimentos independentes. Bem pelo contrário, entenderam que era uma energia nova que poderia vir e, por que não, rejuvenescer o partido. Eu acho que é uma oportunidade interessante para o próprio PSD, que está a aproveitar, e esperemos que os resultados venham-nos a dar a razão a todos, porque indiscutivelmente será uma boa oportunidade para um partido que tem amplas tradições em Águeda, quem sabe, poder encontrar aqui um novo fôlego e que será muito bom. E sente que foi bem recebido? Muito bem, muito bem. Eu diria que as pessoas com quem tivemos, desde os primeiros contactos para este acordo que nós fizemos, primeiro não fizeram grandes exigências e até essa abertura de mente, digamos assim, da forma como vieram, é que nos tornaram muito mais fácil embradarmos por este caminho. Portanto, eu acho que nesta questão de lutarmos por Águeda, por sermos autarcas mais do que políticos, porque é isto, efetivamente, o papel dos autarcas e aquilo que deverá ser. Eu queria aqui fazer um parênteses para o seguinte. Eu, naturalmente, tenho uma série de presidentes de Câmara que são militantes de partidos. Acredito que eles andam nos mesmos locais que eu, que não sou militante, a tentar fazer a mesma coisa que é o melhor pelos conselhos deles. E, portanto, o espaço para a ideologia, eu diria que é muito mais o sabermos aproveitarmos plenamente as oportunidades. E aí, muito sinceramente, eu acho que nós temos estado todos muito bem. Porque estamos, efetivamente, a aproveitar completamente as oportunidades que se nos vão deparando e a tentarmos conseguir o mais e o melhor que seja possível para as nossas comunidades. É aqui que entra um bocadinho aquela coisa da experiência que eu digo que às vezes, eu estou um bocadinho quase como o Barack Obama, que não é que dizia, e bem, que quando nós vamos a um médico queremos alguém que esteja experimentado, que tenha perfil e que tenha, eu diria que tenha currículo. Aqui às vezes parece que era importante que viesse para aqui alguém que não percebesse nada e que começasse agora tudo desde o início. Eu acho que neste momento a Águeda, não está perfeito, a perfeição não existe. Nós temos lacunas, mas é uma revolução que precisamos. Vamos começar tudo do zero? É isso que as pessoas pretendem? Eu acho que nós estamos efetivamente no caminho certo. O Movimento Partido da Terra está a passar quase despercebido nesta coligação. É uma espécie de figurante? Não, o Movimento Partido da Terra, porque curiosamente foi do primeiro partido que manifestou o interesse de uma forma, como é que eu ia dizer, efetiva de se associar ao nosso movimento. Reconheceu no município de Águeda, aliás, há documentos escritos pela própria direção do partido, reconheceu que o município de Águeda tinha um conjunto de interações com as quais se identificavam, nomeadamente no âmbito do ambiente e da sustentabilidade, e disseram-nos, nas próximas eleições, contem com o nosso apoio. E, portanto, disponham disso. Foram exatamente os primeiros e até muito antes de haver estas negociações com o PSD. Elsa Corga e João Clemente estão fora da equipa que lidera nas eleições do mês que vem. Quais são as verdadeiras razões para as suas saídas? As verdadeiras razões, naturalmente, que serão do espaço
pessoal de cada um deles. Mas foram-lhe transmitidas algumas razões, não? Completamente. Aliás, todo este movimento, todas estas demarches foram indiscutivelmente faladas entre nós, os quatro que estamos no município e outros membros do... Porque inicialmente a sua ideia é que os 4 iam a votos. E foi sempre uma possibilidade que existiu. A doutora Elsa Corga, desde há algum tempo, eu diria que há 4 anos, muito provavelmente, não fosse o que aconteceu, já a intenção dela era seguir por outros caminhos que não esta vida política. E o João Clemente, de comum acordo, discutindo com ele, entendemos que era a altura certa para não fazer parte desta equipa. Aliás, foi uma situação acordada. O próprio João Clemente ajudou-me a mim pessoalmente a encontrarmos outros candidatos, eu diria quase para o lugar dele. E sem Elsa Corga e sem João Clemente, a sua candidatura fica mais fragilizada? Não. Não fica? Primeiro porque conto indiscutivelmente com os apoios deles. Eles estão connosco. Sim, mas não estarão no terreno. Não estarão no terreno. Nós precisávamos também de alguma renovação. Era importante que nós o fizéssemos. Nós, afinal de contas, temos 16 anos de Câmara e se é preciso alguma experiência, algum conhecimento, aquele conhecimento de processos, aquele conhecimento de pessoas, aquele conhecimento de portas a bater, aquele que é absolutamente determinante para podermos andar, que é uma coisa que se vai acumulando ao longo dos mandatos. Se precisamos disso, por um lado, precisamos também, às vezes, um pouco de sangue novo, alguém que nos venha trazer outra dinâmica, nos levantar outros processos e nos fazer, no fundo, rejuvenescer. É esse o desafio que nós aproveitamos para este mandato e estamos a fazê-lo muito bem. Se ganhar as eleições, será expectável que Marlene Gaio assuma os pelouros de Elsa Corga? Será expectável, sim. E quem ficará, por exemplo, com os pelouros de João Clemente e, em particular, com as obras particulares? Já tem uma ideia? Isto tem que ser pensado com tempo. Nós, primeiro que tudo, vamos verificar, e essa é que é importante percebermos, se conseguimos chegar ao quinto elemento na eleição. E, portanto, aí o espartilho será completamente diferente em termos de dinâmica. É indiscutível que é completamente diferente eleger 5 vereadores do que eleger 4. E, portanto, a nossa aposta, indiscutivelmente, aqui será para elegermos o 5º vereador. Portanto, parte para esta campanha eleitoral com a ambição de ganhar, colocando a fasquia na maioria, na clara maioria absoluta, é isso? Não quer ganhar só por um voto? Eu penso que os jagdenses e as jagdenses vão reconhecer nas urnas o nosso trabalho. Foi um trabalho... Quem esteve perfeitamente atento percebeu que nós não parámos durante este mandato. Eu, às vezes, vejo até, inclusive, em alguns comentários das redes sociais, parece que nós começamos agora a fazer obras, ou a fazer procedimentos, ou processos, ou ações. Não. Foi uma constante. No dia a seguir às eleições de há 4 anos, nós continuamos com o ritmo que trazíamos de trás e ainda o acentuámos mais. E isso é absolutamente evidente. Nós tivemos um ritmo de intervenções e, sobretudo, nós andamos efetivamente a fazer aquilo que nos propusemos fazer. Ir às obras e as ações que nós fizemos percorreram e percorrem todo o Concelho. Eu acredito, sinceramente, que as pessoas estão completamente atentas e vão, naturalmente, nas urnas ter esse entendimento. Falta um mês para o final deste mandato. Concorda que o caso da construção da central de betão e bituminoso no Parque Empresarial do Casarão foi o pior momento do seu mandato? Foi o pior momento da oposição política à Câmara. Por uma razão muito simples. Nós estamos completamente tranquilos, como estive sempre durante aquele processo. Digo aqui completamente à vontade, aquela empresa não tem um documento que a habilite a fazer aquilo que lá fez e, portanto, é um assunto que está bem entregue nos tribunais e com os quais eu estou completamente tranquilo. Mas completamente tranquilo. Porque, efetivamente, foi inflamado, eu disse na altura, houve uma inflamação, eu diria que há um conjunto significativo da oposição política que andavam... Percebam o que é que aconteceu durante este mandato, todo em termos de oposição. Eu não me lembro de ter visto uma oposição tão negativa como a que se passou durante todo este processo. Nós fomos denunciados, entre aspas, a todas as entidades do país, a todos os tribunais, às polícias judiciárias, e como viram, os processos deram rigorosamente em nada. Quando aconteceu aquela situação da central de betão, foi o eureka, toda a gente, eu ouvi gente de gritos de coisas, agora é que a gente dá cabo deles. Não, nós estávamos com os pés assentes na terra, nós sabíamos o que estávamos a fazer, nós sabíamos exatamente o que é que estava a acontecer com aquele processo e volto a dizer, aquela empresa não tem nenhum documento que a habilite a fazer o que lá fez. E, portanto, estamos tranquilos. Foi por causa desse comportamento da oposição que arriscou de imediato o nome de Antero Almeida?
O Antero Almeida teve algum conjunto. Eu diria que tem um currículo como vereador que eu jamais terei. Eu tenho, por exemplo, um despacho de um tribunal superior a dizer que 2 vereadores, entre eles o Antero Almeida, que começa por dizer exatamente: a presente ação tem os presentes autos têm origem numa denúncia dos vereadores fulano e cicrano, vereadores da Câmara Municipal de Águeda, contra o município de Águeda. Eu jamais farei alguma coisa contra o meu município. Concorda, por outro lado, que os recentes passos que foram dados para a concretização da tão ambicionada ligação Águeda-Aveiro é o momento mais significativo dos últimos 4 anos? No meu dia de tomada de posse disse: eu vou correr tudo o que for necessário para fazer finalmente, fazermos andar a obra do eixo rodoviário Águeda-Aveiro. Nessa altura não tinha ainda esta designação, era a ligação Águeda-Aveiro, a ligação autoestrada, e este era efetivamente um dos grandes desideratos. Eu, desde que sou gente, que me lembro da ambição dos aguedenses de fazermos isto. É claro que procurei apoios, diria que filo de uma forma incansável, batia muitas portas, e tive, desde logo, um aliado de peso. Eu estou a falar do ministro Pedro Nuno Santos, às quais cumprimento e reitero sempre o meu agradecimento, porque esteve sempre presente. Aquilo que me disse no início, manteve-o sempre. E, portanto, tivemos ali logo um aliado de peso que foi determinante. Mas atenção, eu procurei uma estratégia e a estratégia claramente foi encontrar, se isto é uma coisa que é interessante para a Águeda e é para Aveiro, a própria comunidade intermunicipal designou este eixo rodoviário como o mais importante eixo rodoviário a construir no âmbito desta comunidade intermunicipal. Era importante que não fôssemos só nós a empurrar. E então fui ter com o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, do Engenheiro Rivaldo Esteves, e naturalmente ele, desde o princípio também, que se dispôs também a percorrer o mesmo caminho que eu neste processo. E o desenlace foi este que nós conhecemos, que foi, só posso dizer-vos que a pandemia teve aqui um atraso significativo. Nós tivemos uma reunião, diria que final, em Lisboa, no gabinete do Ministro Pedro Nuno Santos, com todo o Conselho de Administração do Instituto das Infraestruturas de Portugal, e nessa reunião ficaram alinhavados indiscutivelmente e de imediato os princípios daquilo que seria o acordo para avançarmos com a obra. Atenção que nessa altura ainda não havia PRR. E nós aqui, até porque as infraestruturas de Portugal depois passaram por este processo de Covid, com muita gente em teletrabalho, nomeadamente com alguma dificuldade, e aí tivemos uns meses indiscutivelmente de atraso que não estavam planeados, porque senão todo este processo teria andado mais cedo. Mas eu só queria aqui recordar que quando nós fizemos este processo, este acordo, no fundo, entre as infraestruturas de Portugal e os 2 municípios, não havia plano de recuperação e resiliência, até a famosa bazuca, e aquilo que estava definido foi uma postura diferente que os municípios assumiram. Quando nós lá chegámos para negociar, dissemos: nós estamos dispostos a comparticipar, a sermos partes da solução. E foi por aí que nós avançámos de imediato. Portanto, naquela célebre acordo que temos, que seriam 85% dos custos para as infraestruturas de Portugal, 15% para os municípios. O que nós temos agora, e já temos verbas perfeitamente indexadas, estamos aqui, a Águeda é líder do consórcio, como bem sabes, o consórcio está completamente estabelecido, e estamos a trabalhar para muito rapidamente, lançarmos o concurso para o projeto de execução, para cumprirmos todo o planeamento do PRR, que temos que o fazer sob pena de ficarmos pelo caminho com estas verbas. Portanto, nós não podemos mesmo perder tempo neste processo. E nós estamos a dar os passos todos de uma forma muito sistematizada para acontecer. Temos estas verbas indexadas, aliás, depois naturalmente que outras lutas que fomos tendo, também elas foram contempladas no PRR e fico muito contente, nomeadamente a ligação do Parque Empresarial do Casarão, que nós estamos a terminar aquela primeiríssima fase, mas depois toda a ligação ao IC2, e naturalmente outras obras que também serão contempladas no PRR e que eu neste momento estive ontem inclusivamente a falar com a Sra. Presidente da CCDR e tenho a garantia de que temos verbas muito significativas para o Parque do Casarão que nos vão tornar extremamente competitivo, nomeadamente no conceito de ilha de estabilidade energética, em que prevemos cerca de 10 milhões de euros de investimento no PRR, em que nós, e curiosamente um município do distrito de Viseu, somos os 2 que na região centro estamos, nas palavras da Sra. Presidente, garantidos.
de que entraremos nestas verbas de PRDs, têm 110 milhões para o país todo. Ligação Águeda-Aveiro, que só ficará concluída em 2026, portanto, vamos ter obra durante todo o mandato autárquico que aí vem. Calma, nós temos todos que perceber os passos que faltam dar. Nós temos que completar um projeto de execução que nunca existiu, nós temos que fazer as expropriações, nós temos que iniciar a obra e temos que fazer tudo isto até 2026. Exatamente. Mas temos mesmo que o fazer, o que quer dizer que vamos mesmo, e isso sem sombra de dúvida, ter que correr, mas correr, quando eu estou a dizer correr, é tal e qual daquelas, é a forma literal, nós temos mesmo que andar com muita velocidade. Quando se conclui uma caminhada de 4 anos à frente de uma autarquia, haverá, por certo, muita obra que foi feita e alguma que ficou por fazer. Permita-nos questioná-lo se alguns dos objetivos que ficaram por concretizar podem ou não transitar para o próximo mandato, caso seja eleito. Parque Urbano da Cidade, Museu da Indústria, requalificação da Escola Adolfo Portela. Olha, dessas, o Museu da Indústria não o perspectivo já para o próximo mandato. Por uma razão muito simples, nós temos um conjunto de obras, eu diria que da forma, disse no início e volto a repetir, eu acho que nós temos uma série de caminhos que estão perfeitamente definidos e que temos que percorrer. Desde logo o mercado municipal. O mercado municipal acaba de ter visto o Tribunal de Contas. E, portanto, é uma obra para nos próximos 2, 3 meses se iniciar. Estamos já a coordenar com o empreiteiro para podermos avançar com o mercado municipal. A mesma coisa acontece com o Centro de Saúde de Águeda. O Centro de Saúde de Águeda, estamos a responder a pedidos de esclarecimento do Tribunal de Contas que acontecem sempre em todas as obras que sujeitas a visto do Tribunal de Contas e prevemos que num prazo de poucas semanas tenha visto para se iniciar. Depois temos outras questões que temos aqui que perceber todos e que são projetos que temos em carteira e que temos mesmo que andar com eles. Um pormenor. As obras do Hospital de Águeda está confirmado com a administração do hospital, com a própria CCDR, com a própria ARS Centro, com o empreiteiro. No dia 6 de setembro iniciam-se finalmente e a terceira. É um projeto que eu acompanhei desde o princípio, projetos que eu acompanhei desde o princípio, que saí do hospital para ir para a Câmara. Provavelmente é daquelas obras com as quais terei mais carinho. Era a minha casa, é a minha casa. E daqui a pouco já vamos falar em concreto da saúde. E há uma coisa absolutamente incrível que é o seguinte, parece-me que à terceira, finalmente, ao terceiro concurso, nós vamos ter a obra e penso que não vai acontecer nada até o dia 6 de setembro e, portanto, estamos a preparar tudo, temos tudo preparado para que se possa avançar. Mas depois estamos a falar, por exemplo, de quê? Nós estamos com outra empreitada grande que nós temos de milhões de euros, é a infraestruturação da segunda fase do PEC. Está a aguardar visto do Tribunal de Contas e, portanto, também será para iniciar nos próximos meses. E temos a questão da piscina municipal. Nós temos que fazer uma piscina municipal. Onde é que vai fazê-la? Nós estamos a tratar rapidamente, e é um assunto para discutir logo nos primeiros meses do mandato, porque vamos fazer no centro de Águeda. Terá que ser a piscina municipal, a nova piscina municipal, vai ter que servir, e logo prioritariamente, as escolas de Águeda. E, portanto, não pode ficar aqui num arrabal de Águeda, nós vamos ter que a colocar no centro de Águeda. Nós temos negociações e projetos para avançarmos com isso, é um assunto que a própria Assembleia Municipal terá que decidir e estamos a propor-nos tratar desse assunto no início do próximo mandato. Já esclareceu aqui que o Museu da Indústria no próximo mandato não é um projeto. Parque Urbano da Cidade, o Parque Urbano, sim. O Parque Urbano, sim, e a escola secundária. Estamos, como vocês sabem, nesta reformulação dos fundos comunitários, neste quadro comunitário. Nós não tínhamos, a escola Adolfo Portela não tinha sido contemplada no pacto intermunicipal e, portanto, não tivemos hipóteses. Aliás, nesse âmbito da reformulação, da reprogramação destes fundos, nós conseguimos ir buscar o Centro de Saúde de Águeda, que estava completamente fora, e mais, depois, num upgrade que foi feito a esses fundos, ainda a Unidade de Saúde de Aguada de Cima, que está nesta altura mesmo a terminar a sua construção. Muito bem. Numa entrevista que concedeu à soberania ainda no mandato de 2013 a 2017, mostrou-se muito agastado com a posição ocupada por Águeda no contrato de parceria que resultou na constituição de Águas da região de Aveiro. Certo. No seu manifesto eleitoral, em 2017, fez referência a isso e disse que os parceiros até já tinham reconhecido o erro, os parceiros de Águeda. A verdade é que, passados 4 anos, a situação está como estava e ainda não foi alterada. É um assunto para recuperar nos próximos 4 anos? É um assunto que não saiu nunca de cima da mesa. Aliás, nas últimas Assembleias Gerais da ADRA, assumi posições, diria que pouco costumeiras em mim, de desalinho,
porque efetivamente nós não temos vindo a ser capazes de reformular o EBF. Este estudo de viabilidade económica e financeira da ADRA, que era suposto ter sido reavaliado 5 anos depois da ADRA se ter instalado e que era perfeitamente legítimo nós tê-lo feito neste mandato, o que é certo é que não foi possível. E não foi possível, desde logo, por todo um conjunto de problemáticas que, naturalmente, o município ou os municípios não são completamente responsáveis. Nós passamos aqui por um conjunto de vicissitudes que, sobretudo em nome do acionista principal, que é o Estado português, a EAGF, a Empresa Geral de Fomento, que é do Grupo Empresarial do Estado e que responde perante o Estado, não foi possível fazermos esse EBF em tempo útil, nesta altura. Aquele acordo de que falámos, de que todos nós já percebemos que há municípios que têm que ser ressarcidos e reposta a sua equidade, o peso real que têm no capital acionista da ADRA, está reconhecido por todos os autarcas, nomeadamente tanto a nível da comunidade intermunicipal, como sabem, a ADRA, somos 10 dos 11 municípios que constituem a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, pertencem à ADRA, só a Anadia que não faz parte da ADRA, tanto a nível da comunidade intermunicipal como a nível das Assembleias Gerais da ADRA, é um assunto que está perfeitamente pacificado e que percebemos que temos que percorrer esse caminho de colocarmos as coisas no seu devido sítio. Portanto, é uma questão de reformulação do EBF, que já devia ter sido reformulado 2 vezes e ainda não foi reformulado uma única, e é nesse momento que nós vamos ter que tomar essa decisão. E a pateira de Fermentelos? Toda a gente diz que é a maior pérola ambiental do município. Há promessas de dragagem da lagoa. O mandato está a acabar, a pateira está por dragar. Se não foi agora com o ministro que é da Águeda, quando é que vai ser? Vai ser agora. Tenho aqui no meu telemóvel e, curiosamente, de ontem a confirmação de que, não é uma chamão eleitoral, não é nada disso, está aqui, posso-lhe mostrar, o compromisso de que a declaração de impacto ambiental da dragagem da pateira está emitida, já está, foi feita durante este mandato, durante o último ano, e está assumido que é um processo para avançar. Portanto, é uma boa notícia. É uma ótima notícia, eu não ia falar nisso se não me perguntasse, porque até parece que é algum coelho tirado da cartola, não é, no fim da reunião faço questão de lhe mostrar. Não, tinha aqui a indicação, pela leitura que fizemos do programa eleitoral de 2017, que na altura prometeu encetar esforços junto das autoridades competentes para que a dragagem fosse, concretizada. Faltava o estudo de impacto ambiental, que foi feito e realizado durante estes últimos tempos, e cá temos o processo a andar. Quando assumiu a presidência da Câmara, em 2017, já se encontrava em elaboração aquele projeto da ligação do Parque Empresarial do Casarão à Rotunda da FAMEL. Onde é que esse projeto está? Por a Sequins. Exatamente. É bom esclarecermos. Quando se fez o estudo de impacto ambiental para a primeira fase do Casarão, resultou dali a obrigação de construirmos essa via. Quando fizemos o estudo de impacto ambiental para a segunda fase, para o Casarão com a segunda fase, nós conseguimos que essa via nos fosse dispensada. Foi, inclusivamente, a Câmara teve que fazer um estudo de tráfego para o Parque do Casarão e aquilo que resultou do tal estudo de impacto ambiental foi a dispensa de, pelo menos pelos próximos 20 anos, de fazermos essa via que vinha pelo lado. E pronto, e foi... Mas essa via agora faria todo sentido, com a ligação à Aveiro, a partir da Eu aproveitei isso para mudarmos e descontextualizarmos completamente o nosso discurso perante o eixo rodoviário Águeda Aveiro. O que é que acontece? Essa via era uma via que a Câmara de Águeda, por via do Parque Empresarial, estaria para assumir que era uma via, diria que uma via rápida, entre o Casarão a passar pelo Souto Rio, por o alto da Sequins, a catraia da Sequins, e que viria dar à rotunda dos Pipos, ao McDonald's. Exatamente. Ok? E que depois dali ficava no IC2. Exatamente. Aquilo que eu fui dizer foi o seguinte: a partir do momento em que consegui dispensar-me disso, disse não, agora a Câmara de Águeda, se tinha capacidade financeira para fazer aquela via, também já pode responder porque não ser parceiro a fazer o Águeda Aveiro, o Águeda Autostrada. O que é que eu pensei? Então, mas nós vamos começar esta questão das vias estruturantes e prioritárias ao contrário? Nós vamos fazer a nossa ponta que fica ligada à nada onde nós temos, ou vamos primeiro que tudo ligarmos onde é importante ligarmos? E o que é certo é que agora o próprio PRR vem-nos atribuir dinheiro, 6 milhões de euros,
para nós fazermos a ligação do PEC ao IC2. E, portanto, agora, esta ligação IC2, no fundo, a partir da rotunda do Milénio, IC2 Aveiro, zona do Parque de Exposições, com a ligação às duas autoestradas, nem autoestrada, e porquê autoestrada, já agora deixem-me só esclarecer, nós fizemos medições de tráfego que entregámos ao IP na altura, nós, Câmara Municipal. Apontávamos para 12 mil veículos dia e o IP, por nossa sugestão, quis validar os nossos números. Pois bem, os números que eles têm ultrapassam os 14 mil veículos dias que fazem esta ligação Águeda-Aveiro, Aveiro-Águeda, nas 3 ramos que nós temos. E desde logo, quando fizemos a tal última reunião, aquela reunião de fecho e de decisão sobre o eixo rodoviário Águeda-Aveiro, ficou definido que teria que ser em perfil de autoestrada. Porquê? Porque senão, se nós fizéssemos uma estrada com perfil mais pequeno, a estrada entraria saturada. E, portanto, foi o entendimento que tivemos todos de que teríamos que ir já desta maneira, portanto, como perfil de autoestrada. Em 2015 foi inaugurada a primeira empresa no Parque Empresarial do Casarão, a Tortec, do grupo empresarial Ciclofapril. 6 anos depois, qual é a ocupação do parque? Temos uma ocupação bastante significativa, aliás, nós temos e agora temos a ampliação do parque com todos aqueles lotes que vamos ter. Neste momento, em termos de lotes da primeira fase e do que foi possível construir na segunda fase, eu diria que temos 1, 2 ou 3 lotes disponíveis e que não são dos mais interessantes porque são algumas coisas pequenas. Alguns de empresários que sinalizaram, e alguns até inclusivamente adquiriram lotes e que depois não concluíram. Estou-me a lembrar de 2 ou 3 empresas que passaram em reuniões de município e cujas situações estão perfeitamente definidas e até explicadas, e que são empresas que efetivamente não conseguiram construir os seus projetos que tinham na altura. Houve outras entidades que tinham sinalizado alguns terrenos lá mais atrás e que, pura e simplesmente, depois nunca formalizaram compras, mas que, entretanto, nós vendemos muitos lotes. Ou seja, a fase 1 e a fase 2 estão praticamente comprometidas, é isso? Temos um nível de comprometimento muito grande da fase 1 e já muito significativo da fase 2. E faz sentido, na sua opinião, que se equacionem novas zonas industriais sem que a disponibilidade do Casarão esteja esgotada? Faz todo sentido, até para mantermos alguma coesão no Concelho. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a parte norte. Nós temos que ter alguma atenção. Curiosamente, esta questão dos números e dos censos vem-nos ajudar. Estes números ajudam-nos sempre. Aquilo que nós verificamos é que a Águeda e Borralha, a União de Freguesias, é a única no Concelho que sobe. Curiosamente, a Águeda é apontado como um dos municípios que internamente gera menos população e, portanto, deveria ter caído mais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de municípios que eu diria que são relativamente parecidos connosco, né? Oliveira das Meias, Pombal, Cantanhede, que caíram muito mais em termos populacionais que nós. E, curiosamente, todos eles têm uma dinâmica industrial muito significativa, tal e qual como Águeda. Há aqui um fenómeno de estudo que valia a pena, porque a gente muitas vezes começa aqui a olhar para o vizinho do lado, quer dizer que aquele que foi assim, e até às vezes não vamos ver que, efetivamente, se calhar, é um pouquinho mais, com uma visão mais alargada e mais ampla que temos que ver. Estes 3 municípios, que agora aqui acabei de dizer, têm quedas em termos populacionais significativamente superiores às da Águeda. A Águeda, curiosamente, no estudo dos censos, no relatório dos censos a que eu tive acesso, é apontado como um município que compensa, dos que melhor compensou as perdas endógenas. E é aí que nós temos que trabalhar também. Nós, efetivamente, precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas a viver em Águeda e precisamos de os acolher, mas temos que olhar um pouco para as nossas freguesias. E as nossas freguesias, eu quando olho, por exemplo, para algumas freguesias, nomeadamente o Norte, que está a ficar um pouco, diria, ostracizado a esse nível empresarial, nós precisamos de criar outras zonas, provavelmente com outro tipo de características que não a do Casarão, até porque o Casarão, com este projeto que temos e que temos a candidatura ao PRR, vamos torná-lo muito apetecível para um nível de empresas completamente diferente de umas outras que podem perfeitamente estar noutras áreas do nosso concelho. Eu diria que o Casarão vai ficar extremamente apetecível para grandes consumidores de energia. Porquê? Porque nós vamos ter ligações de muito alta tensão ao Casarão. E isto vai ser determinante e altamente capacitante, eu diria, muito competitivo, vamos tornar o Casarão ainda mais competitivo e vamos ter indiscutivelmente, por causa da questão do custo de energia, porque em muito alta tensão o custo de energia, primeiro há muito mais estabilidade em termos de fornecimento de energia, as quebras são praticamente inexistentes, eu diria inexistentes,
e eu diria que o inexistente não pode acontecer, mas é 0,00 qualquer coisa a probabilidade de terem quebras de fornecimento, e o custo é muito mais baixo. Percebemos lá rapidamente que o Casarão vai ser um alvo apetecível para um conjunto de empresas muito significativo. Mas nós não podemos parar e, portanto, precisamos de manter esta coesão no nosso Conselho e tornarmos mais coeso. Eu acho que há espaço para nós fazermos mais alguns parques, naturalmente, que vamos começar com dimensões mais comedidas do que o Casarão. Ou seja, quando fala em norte do Conselho, está a olhar para Massinhata do Voga. Massinhata do Longo. E aquelas intenções de se poderem criar pequenas zonas, microzonas industriais em Massinhata, em Fermentelos e no Préstimo. Exatamente. Também? Vamos a fazê-lo. Uhum. Na mensagem que assinou no documento onde estão vertidas as grandes opções do Plano de Orçamento de 2021, que de resto se encontra em execução, escreveu a dada altura, e vamos citá-lo, que nunca será demais lembrar que a primeira prioridade será a saúde dos cidadãos. Claro que sim. Sente-se defraudado por chegar ao fim deste mandato sem que muitas das ambições que tinha para a área da saúde estejam concretizadas? Eu não me sinto defraudado porque conheço a minha ação todos os dias. Atenção, é uma coisa, eu efetivamente tenho Eu sou autarca já há muito tempo. Sim, mas tem-se uma ação que por vezes não é consequente. Não, só para perceber o meu estado de espírito, eu queria lhe dizer o seguinte. Não é visível. É por isso o comboio histórico pergunto. é um sonho, um projeto de sonho que eu persigo há 20 e tal anos. Uhum. Há 20 e tal anos. Eu, durante muitas vezes neste percurso, cheguei a pensar que não era possível, mas nunca desisti. Uhum. E, portanto, nestas questões, o hospital é outra. Reparem numa coisa, as duas peripécias, porque não tem outro nome, que aconteceram no passado com o hospital, com as obras do hospital, desde que eu vim para a Câmara, se calhar eu já devia ter desistido, mas não desisti. Isto, sinceramente, eu gosto daquele ditado popular à terceira de vez, penso que à terceira de vez, estou mortinho que chega o dia 6 para ver, acho que logo de manhã vou lá direito para ver se sinto alguma coisa a mexer. Porque é exatamente isto, quer dizer, nós muitas vezes, há coisas que na nossa vida e na vida do autarca, e na vida das autarcas não é diferente, que às vezes pensamos que temos tudo o trabalho feito e depois de repente uma pequena pedra fora do sítio estraga-nos tudo. Uhum. E vamos desistir por causa disso? Não. Efetivamente, nós vivemos e tratamos de assuntos que são muito complexos e sobretudo, muito diferentes. Às vezes, eu costumo dizer que muitas coisas só conseguimos fazer tudo em todo lado e ao mesmo tempo. Essa é aquela malta que está sentada no sofá. Já disse que as obras na urgência do Hospital de Águeda vão avançar mesmo no finalzinho deste mandato, mas atenção, são participadas pela Câmara de Águeda em 500 mil euros. 600 mil euros, que as obras do Centro de Saúde de Águeda estão para arrancar. Confirma-se que o Centro de Saúde vai ser deslocado temporariamente para a incubadora cultural na Alta Vila? Exatamente. Não é o Centro de Saúde. Atenção, as obras do Centro de Saúde vão percorrer 3 fases. Elas vão ter um tempo mais largo do que seria suposto que o próprio volume da obra levaria a crer. Porquê? Em primeiro lugar, nós vamos construir um edifício suplementar no Centro de Saúde lá em cima. Para quê? Vamos avançar rapidamente com isso, a obra começa por aí, porque depois vamos precisar de que uma parte dos serviços sejam deslocalizados já para esse sítio, para podermos intervir naquele miolo que é o sítio dos consultórios, dos gabinetes de enfermagem, de tudo aquilo que vão ser pura e simplesmente pulverizados. Para quê? Para fazermos coisas como devem ser, porque aquilo não é bom desde o dia em que foi feito, não por erro de quem mandou fazer, mas por erro indiscutivelmente de quem o projetou. Na altura, aqueles pequenos cubículos não fazem sentido e até agora, nesta altura de Covid, nós percebemos claramente, com muito mais cuidado, que não. Eu só queria dizer o seguinte, nós neste mandato temos tido uma atitude muito preocupada com as questões da saúde e muito preocupada e de muito investimento. As juntas de freguesia de Recardães, de Fermentelos e de Massinhata fizeram investimentos significativos nas unidades de saúde financiadas pela Câmara Municipal. Em Travassou e Ós da Ribeira, nós conseguimos adaptar a obra do posto médico, portanto, transpor o posto médico de Travassou para Ós da Ribeira para funcionar, enquanto agora as obras estão a decorrer, financiadas completamente pela Câmara. Temos a unidade de saúde de Aguada de Cima, que é uma obra que me orgulha extraordinariamente, porque eu diria que vai ser indiscutivelmente um modelo para novas unidades de saúde, eu não tenho dúvidas nenhumas.
Estive lá uns dias com as médicas da Unidade de Saúde da Guarda de Cima e gostei de ver a lágrima no canto do olho, de embebecimento com uma obra que ali está, que é absolutamente fantástica, mas é mesmo. Eu gosto muito da palavra fantástica quando as coisas são fantásticas, e são. Aquela obra é um orgulho enorme, acreditem que vai ser, desculpem-me os meus exageros, mas eu entusiasmo facilmente com as coisas que vejo muito bem feitas. Depois, temos o Centro de Saúde aqui para intervir e que a obra, lembro que ficámos com um concurso deserto, senão a obra estava a andar. E o hospital, com todas estas vicissitudes que nós temos, uma nota suplementar para a Unidade de Saúde da Morisca. Está completamente decidido entre nós e a ARS que a Câmara vai suportar a transferência do edifício dos Pioneiros para o edifício da ali junto à rotunda da Morisca. Antigo edifício do Jardim de Infância. E eu vou-vos explicar porque é que ainda não está. No âmbito da pandemia foi preciso deslocar o Centro de Dia dos Pioneiros. É verdade. E nós tivemos que tomar uma decisão, e essa decisão fez-nos uma coisa muito simples, foi não avançarmos com aquela obra no timing que devíamos ter avançado. Porquê? Porque tivemos que instalar o Centro de Dia naquele sítio, porque não tínhamos, era a solução que tínhamos à mão, e naturalmente que em tempos de guerra não se limpam armas, teve que ser assim. Muito bem. Na semana passada, um aguedense de 80 anos com patologia cardíaca deu entrada na urgência do Hospital de Águeda com fortes dores no peito, da boca do estômago para cima, tendo-se concluído que se tratava de uma dor epigástrica. Na ausência de melhores meios de diagnóstico, o doente foi mandado para casa, tendo-lhe sido prescrito um protetor gástrico. Nas horas imediatamente seguintes, as dores persistiram, a família recorreu ao 112 e o cidadão acabou por ser transportado numa ambulância de suporte imediato de vida tinha um infarto, para o Hospital de Aveiro, onde foi diagnosticado com um infarto agudo do miocárdio, que o obrigou a um cateterismo em Coimbra e depois ao internamento no serviço de cuidados intensivos do Hospital de Aveiro. Episódios como este não são suficientes para que se repense, mesmo a sério, a saúde que temos em Águeda? Eu acho que precisamos de repensar e, sobretudo, os responsáveis de tomarmos um conjunto de ações. Não têm que ter atenção, porque noção de que o hospital... Eu só queria dizer o que é que estamos a fazer. Neste momento, em termos físicos, o Hospital de Águeda, e nomeadamente a urgência, não pode exigir nada porque não estão condições para nada. Nós estamos, por isso, à aposta, e uma aposta que não desisti, curiosamente contra a opinião de alguns médicos, que já fizeram questão de o dizer publicamente e que me deixaram admirados. O comentário que tive para que aliás tenho uma elevada estima pessoal por ele, foi, agora que estamos a fazer, até agora vocês são capazes de dissonar, porque há aqui um bocado o hábito de algumas pessoas da Águeda. É quando estamos para fazer, diz, agora já não interessa. Aconteceu com o Águeda Aveiro, alguns, isto, a Aveiro agora vai-nos comer, portanto agora não, andamos 50 anos a pedir a ligação e quando estamos agora para concretizar, agora não, se calhar é mau. Com o hospital foi exatamente a mesma coisa. Quando temos finalmente as obras para começar, ouço com espanto pessoas internas a dizerem tal, não sei o quê. Provavelmente não. Mantenho esta convicção de que efetivamente precisamos de melhorar a estrutura física do serviço para podermos depois sermos mais diligentes nesta ambição que temos de recuperar alguma dinâmica daquele serviço e, sobretudo, a capacitação desses serviços. Quando me estava a dizer, e eu sou enfermeiro de urgência durante muitos anos, quando me começou a falar nos sintomas, a primeira suspeita que tinha era de um infarto agudo do miocárdio. Desculpe lá, não sei como é que é possível com alguém que tenha contado isso dessa maneira, com esse tipo de sintomas, que alguém, seja quem for que lá tenha estado, tenha tido outro tipo de encaminhamento. Nós às vezes ouvimos as histórias, nós conhecemos todas por inteiro, eu não estive lá. Agora, mal começou, disse logo, um infarto. Tivesse 80 anos, tivesse 40. É uma dor epigástrica com essas características, muito sinceramente, parece-me. Mas isto leva-nos à uma questão que eu comecei e que o Covid veio nos fazer parar. Nós temos um problema na nossa saúde da região, uma série de problemas que vivemos secundarizados relativamente a Coimbra. O próprio Hospital de Aveiro, e eu já pedi desculpa às pessoas de Aveiro também, é um hospitalzinho também. Nós queixamos-nos no nosso de Águeda, mas o de Aveiro também é um hospitalzinho. Eu, por exemplo, não consigo tolerar como é que o Hospital de Aveiro, ou o Centro Hospitalar de Aveiro, não tem uma unidade de hemodinâmica. Ou seja, qualquer um de nós que tenha um infarto agudo do miocárdio... Tem que ir fazer um cateterismo a Gaia ou a Coimbra. Não, vai colocar o cateterismo e, eventualmente, o stent que lhe resolve o problema, o stent é o dilatadorzinho que se deixa lá depois do cateterismo, em Gaia ou em Coimbra. Exatamente. Curiosamente,
No distrito de Aveiro não há nenhuma sala destas de hemodinâmica. O desafio que fiz na comunidade intermunicipal era que abdicava de uma estrada que farei num próximo mandato para ajudar a financiar a construção de uma sala. Porquê? Porque os equipamentos, os fornecedores de equipamento, acontece assim em todos os hospitais, eles próprios colocam os equipamentos e depois os consumíveis vão pagando. É assim em todos, portanto não estamos aqui a pedir nada, nada de extraordinário. Nós temos inclusivamente uma coisa que me preocupa, é que nomeadamente, por exemplo, neste caso, porque depois há outros, e nós devemos ter esta atenção, em que um cardiologista, por exemplo, um cardiologista que venha para aqui em início de carreira, se não lhe derem a capacidade de fazer cardiologia de intervenção, muito provavelmente vai para outro sítio qualquer. E nós vamos ficar com o quê? Com aqueles que não têm ambição nenhuma, que estão acomodados? Eu acho que os nossos municípios, e sobretudo esta região, somos uma região que merecemos uns tratamentos, não queremos melhores que os outros, mas pelo menos ao nível dos outros. E sobretudo queremos garantir que a nossa população tenha um acesso a tempo útil aos cuidados. É uma das lutas que eu trazia bem encaminhada e que o Covid, naturalmente, por todas as condições e todo o impacto que teve dentro dos hospitais, fez-nos parar. Não vale a pena estarmos a dizer que era para continuar, porque nós tivemos mesmo que parar. Mas é para continuar. Mas uma autarquia que mete a mão ao bolso, no bom sentido, e desembolsa 600 mil euros para uma obra de requalificação de uma urgência de um hospital, não tem o direito de exigir que essa urgência seja dotada de condições suficientes e aceitáveis de diagnóstico? Tem. E é exatamente por isso, para nós podermos ter voz, que estamos a assumir este papel e esta vontade de pagar. Por uma razão muito simples, porque efetivamente depois a nossa legitimidade para poder fazer tal e qual aquilo que diz, sai muito mais reforçada. Mas muito mais reforçada. Porque não é só nessa área, nós estamos aqui, afinal de contas, as competências e o irmos além das competências, nós historicamente temos aqui, vejam-se as residências universitárias que nós fizemos, que a Câmara fez, e que naturalmente agora vai receber uma renda durante não sei quantos anos, que nós nem fazemos muito bem a ideia de quanto será, mas que ficará absolutamente necessária, porque para além de recuperarmos um património que estava amplamente degradado no centro da cidade, e já agora estou-me aqui a lembrar aquela história de cortarmos os muros da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e das residências universitárias, foi efetivamente de bom gosto. Sinto um orgulho por ter estado na decisão. Já disse que a habitação será a grande aposta do próximo mandato, caso seja reconduzido no cargo. Como é que vai concretizar este desígnio? Já lhe perguntei isto na nossa edição de papel. Ou seja, quais são os pilares essenciais desta política habitacional? O que é que vai fazer? Vai fazer casas para quem cá vive, que não tem condições, ou vai fazer casas para captar gente para a Águeda? Nós, naturalmente, que a nossa estratégia local de habitação prevê que se venham a construir mais casas. Nós precisamos de construir mais casas. Mas atenção, no início deste ano... aqui uma questão interessante. Repare numa coisa. Nós temos uma diminuição da população e um aumento das habitações, do número de habitações. Há aqui qualquer coisa que nos parece um paradoxo. E eu explico. Eu, no outro dia, dei-me por mim a ir pela Mourisca acima, devagarinho, a olhar para as casas. E fiquei, sinceramente, eu convido uma série de pessoas a fazer, e a Mourisca, porque foi um exemplo. Há um número extraordinário de casas que não estão mal ocupadas, que as pessoas nem sequer alugam, que têm as casas de volutas, e eu acho que nós precisamos de irmos buscar essas casas, nomeadamente também para o mercado de arrendamento, ou até para a área, para serem colocadas à disposição. Porque são passivos, que depois, mais tarde ou mais cedo, vão completamente transfigurar e diminuir a qualidade de vida de todos os cidadãos de todas no fundo, de todas as nossas terras. E é isso que nós precisamos de fazer, termos aí uma atenção. A aposta da Câmara Municipal do apoio ao arrendamento, em vez da habitação social, é uma aposta que é para continuar. Porquê? Se nós fizermos bairros sociais, o próprio nome torna algo pejorativo. Se nós dividirmos as pessoas que têm problemas sociais por a área do Conselho e com essas pessoas e com o apoio da Câmara conseguirmos trazer essas casas de volutas, fazer com que elas sejam recuperadas e trazê-las para o mercado de arrendamento, eu acho que é uma belíssima estratégia. Depois temos um conjunto de iniciativas muito mais largas, nomeadamente a diferenciação de um conjunto de freguesias onde efetivamente baixam mais a população e onde nós precisamos de criar incentivos para que as pessoas se fixem. Estou a falar das áreas serranas, sobretudo, mas também de um conjunto de freguesias mais periféricas em que nós precisamos, indiscutivelmente, de tomarmos aqui fatores de diferenciação. Eu diria que muito mais do que estarmos aqui a darmos incentivos à natalidade ou isto por si só, porque nós damos-lo de outras formas, não é?
aquilo que nós precisamos, efetivamente, é de criarmos aqui um incentivo à fixação das pessoas. À fixação das pessoas e a trazê-las, até porque nós precisamos rapidamente de muitas pessoas. A mão de obra que nós temos, nós somos extraordinariamente deficitários em termos de mão de obra. As nossas empresas, nós todos precisamos de mão de obra. Nós precisamos rapidamente de nos tornarmos mais, como é que eu ia dizer, mais, criarmos condições para que as pessoas que têm condições para vir viver para o Concelho de Águeda se fixem cá. E não só na cidade, ok? Nós precisamos deste Concelho, até porque lá está, a tal perda de população foi muito mais acentuada nas freguesias, além portanto, fala da sede do Concelho. No início deste ano, o seu Executivo manifestou a intenção de criar uma bolsa de terrenos para a atração de investidores para o mercado da habitação, tendo em vista a construção a custos controlados. E a ideia passava, na altura, pela implementação em 6 anos, ou seja, até 2026, num investimento de 600 mil euros, que dá qualquer coisa como 100 mil euros por ano. Estes números estão ultrapassados. A aposta será mais ambiciosa. Evidente. E estamos a fazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: nós estamos a perseguir, entre aspas, alguns loteamentos que temos no Concelho que ficaram pura e simplesmente parados e abandonados. Nós estamos junto às entidades bancárias que fizeram a fazermos um trabalho e estamos com ótimos resultados, nomeadamente já junto ao Campo do Valonguense e agora ali junto à Ábia, que quem estiver mais a tempo já verificou que já há placas outra vez a dizer que se vão vender lotes. Ou seja, nós estamos a tentar recuperar estes passivos, eu diria que até praticamente ambientais que tínhamos no Concelho, de uma altura em que a economia caiu muito e que houve um conjunto de falências no país todo, eu diria que até no mundo, e tentarmos também recuperar todas essas urbanizações outra vez para o mercado, que bem precisamos delas. E a condições, eu diria que satisfatórias. A dada altura deste mandato, que agora termina, prometeu um orçamento participativo com novas regras e outras ambições. Acreditamos que a pandemia possa ter obstaculizado nessa pretensão. Reitera esse propósito para 2022, caso seja reeleito? Nós temos a nossa proposta de orçamento participativo e as alterações que tínhamos propostas está construída. Precisamos de discutir naturalmente em termos da Assembleia Municipal para podermos depois avançar. Tudo isso teria sido uma realidade já não fosse indiscutivelmente a pandemia. A pandemia, reparem numa coisa que se quer participada com as pessoas, e não nos convidava rigorosamente nada a fazermos mais edições do Orçamento Participativo naquelas condições. Mas andamos a fazer uma outra coisa. As 3 edições do Orçamento Participativo que tivemos do mandato passado, andamos literalmente a acabar com todas as obras. E não foi fácil. Aliás, nós, um número significativo destas obras, viemos, entre aspas, pedir o apoio e no fundo, também integrarmos, em termos de participação, as próprias juntas de freguesia, e o resultado tem sido muito satisfatório. Nós, só para percebermos, em 2017 tínhamos 3 edições, mas não tínhamos concluído nem sequer uma. Tínhamos atribuído um conjunto de 500 mil euros por ano, mas não tinha havido capacidade de concretizar aquelas obras. Nós temos vindo paulatinamente a concretizá-las todas. Aliás, estou-me a lembrar agora da Guarda de Cima, que o campo de pádel e aquelas coisas todas, aquele parque radical está lá, acabadinho de fazer, e estou a falar, por exemplo, também de Fermentelos, em que estão nas Fontainhas e junto à Pateira e em tantos outros sítios em que nós temos obras do orçamento participativo a serem concluídas. No último domingo de setembro, gostava que o eleitorado ponderasse a sua candidatura por aquilo que foi este mandato ou pelas propostas e pela equipa que vai apresentar a votos? Olha, por tudo. Eu diria que no dia 26 de setembro que o eleitorado de Águeda olhe, veja efetivamente onde estamos, que perceba o nível a que trabalhamos. Eu diria que nós trabalhamos a um nível bastante elevado. Somos reconhecidos em muitas áreas. Volto a dizer que não temos um sistema de trabalho e todos os serviços acompanham por igual o desempenho da Câmara, mas de regra geral somos reconhecidos como um município de referência, tanto nacional como internacionalmente. Aliás, nas últimas semanas, no nosso serviço, a entidade certificadora dos nossos serviços que veio, na palestra final da apresentação em que mantemos a certificação de todos os serviços, os elogios que rasgou ao nosso nível de funcionamento são absolutamente, foi um orgulho para todos os funcionários da Câmara que o puderam ouvir. E, naturalmente, eu, enquanto Presidente da Câmara, senti-me redobradamente orgulhoso. Estamos a este nível. E estamos a um nível muito elevado. Eu não acredito que as pessoas da Águeda queiram um novo começo. Não acredito.
seria muito mau para a Águeda que nós agora fôssemos fazer tudo de novo, como se fosse a primeira vez. Nós estamos, efetivamente, com uma velocidade de execução de muitas obras e projetos enorme. Estamos a concluir e a lançarmos coisas que ambicionamos já há muito tempo. Eu acho que o próximo mandato é o mandato em que, naturalmente, as pessoas vão verificar que estas coisas vão andar, porque estão perfeitamente a andar. Queria que o eleitorado olhasse para isso, mas também pela equipa. Uma equipa rejuvenescida, uma equipa com gente e com sangue novo, uma equipa que, curiosamente, tem vindo a ter esta capacidade de ir à sociedade civil buscar pessoas. Veja-se o nosso candidato à Assembleia Municipal, o Dr. Filipe Almeida, que era insuspeito, é uma pessoa que tem um aguedense, que vem empenhadíssimo e com ideias novas, com, eu diria que sangue novo, aquilo. Ou seja, nós temos a capacidade de captarmos estas pessoas para gente que não tem historial político, que não tem nada, e que eu acho que enriquece, e de que maneira esta democracia que, afinal de contas, nós queremos continuar a construir sempre. Porque a democracia não é nada que esteja construído. Ela constrói-se todos os dias. E constrói-se, naturalmente, nas diversas formas de fazer, sobretudo nesta seriedade com que abordamos as coisas, nesta dedicação que nos leva a esquecermos de todo o resto da nossa vida, porque ser autarca é isto. É andarmos aí na rua ou por o mundo, ou onde quer que seja, a olharmos e a vermos bons exemplos e a tirarmos ideias. Sabem para quê? Não é para mim, para as realizações pessoais, nem para pôr lá em casa. Não. É para o meu município, para os meus concidadãos. Aquilo que eu costumo dizer, e aquilo que é mais importante do que o resultado, e é aquilo que eu vou pedindo a mim mesmo e a algumas luzes que vou tendo e que tenho e com quem vou conversando, é que continuo sempre a ser digno da confiança que as pessoas depositam em mim. Eu trabalho para isso todos os dias. Que comentário lhe merecem as outras candidaturas e, em particular, a de Francisco Vitorino, cabeça de lista do PS, que será, à primeira vista, o seu principal adversário? Respeito-as e saúdes, são candidatos à democracia, é isto. Eu não consigo imaginar umas eleições em que fosse só eu o candidato. Uhum. Eu acredito que a experiência e o conhecimento que as pessoas têm de mim e de uma parte significativa da minha equipa leva-me a poder dizer, olhem para nós já não enganamos. Aqueles que gostam de nós e que gostam do nosso trabalho, que se revêem do nosso trabalho, ele está aí, perfeitamente visível. Aqueles que não gostam, naturalmente, terão outras opções. Mas é isto. Eu acho que saúdo todas as candidaturas e não tenho nenhum comentário por aí, além de dizer que não seja exatamente que estou absolutamente convencido que tenho a melhor equipa. Aliás, as melhores equipas. Nas juntas de freguesia, eu estou extraordinariamente satisfeito com as equipas que conseguimos reunir em todas as juntas de freguesia e sobretudo, com esta capacidade que nós mantemos de efetivamente recebermos entre nós um conjunto reforçado cada vez mais de mais pessoas. Tivemos muitas pessoas que eu diria que praticamente se nos vieram a oferecer, mas a oferecer gente muito válida no sentido de dizer eu também quero participar, da forma como vocês estão nesta vida pública, nós também queremos fazer parte. E que mensagem é que deixa ao eleitorado, principalmente àquela fatia que irá às urnas, mas que ainda não decidiu em quem vai votar? Que estejam atentos e que estejam, sobretudo, que puxem um pouquinho por essa memória. Primeiro, que vejam, efetivamente, que há todo um trabalho e todo um caminho que tem vindo a ser perseguido durante estes mandatos. Eu queria aqui dizer que fui vice-presidente durante 12 anos e o meu empenho enquanto vice-presidente era rigorosamente o mesmo que agora como presidente da Câmara. Eu dei o melhor de mim antes e dou o melhor de mim depois. Eu não mudei. Eu sou o mesmo. Não tenho a mínima dúvida. E, portanto, eu queria dizer claramente a todas essas pessoas que nós estamos, efetivamente, com um roteiro perfeitamente traçado, um roteiro que naturalmente é o caminho certo, não tenho dúvidas nenhumas. Última questão. Os dois jornais e as duas rádios locais do Conselho são, a nosso ver, difusores diários na promoção de Águeda, dando eco da evolução do Conselho e da própria atividade da autarquia. De que modo é que o candidato Jorge Almeida está disposto a reconhecer este papel da comunicação social local, caso seja reeleito? Olha, desde logo, e falando de mim mesmo, como bem sabem, daqui há muitos anos tive o orgulho muito grande que ainda hoje guardo de ter escrito para a soberania do povo. Quando fui eleito, e a partir do momento em que fui eleito, deixei de escrever portanto, mas tenho alguma saudade. Portanto, gostava de me ver aquilo que escrevia, publicado em letras de jornal,
e disponível para todos. Falava da minha terra já nessa altura, falava daquilo que eu gostava e dos meus sonhos. E termos o jornal centenário mais antigo do país, o semanário mais antigo do país, é uma honra enorme para a Águeda. E eu acho que isto é um património que nós não podemos perder de maneira nenhuma. Naturalmente que vivemos um tempo de transformações muito rápidas, em que as próprias redes sociais ocupam aqui um espaço muito interessante e diria que não podemos nos ignorar, mas eu acho que os órgãos de informação, nomeadamente tanto a Soberania do Povo como a região da Águeda, indiscutivelmente têm que ser o garante de qualquer coisa. E o garante, indiscutivelmente, da qualidade da informação. É o grande desafio que temos, a Câmara, naturalmente, que vai falar junto com estes parceiros, porque serão parceiros e na divulgação do Conselho, para que consigam fazer esse trabalho bem feito e indiscutivelmente, sem qualquer tipo de amarras, bem pelo contrário, mas que também nos ajudem, no fundo, a passar para fora e dentro esta imagem de um Conselho, porque é um Conselho dinâmico, forte, e até por isso se revê nesses 2 órgãos de comunicação social que tem e que muitos nos orgulham. E, portanto, eu diria que estamos completamente disponíveis para continuarmos aqui o futuro da comunicação social local tenha futuro. Jorge Almeida, foi um gosto recebê-lo na Soberania TV. Fazemos votos que a campanha eleitoral que se avizinha seja palco para a abordagem do que realmente interessa a Águeda e aos aguedenses. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a todos. Este foi o pontapé de saída no ciclo de entrevistas com os 6 candidatos à liderança do município de Águeda. Na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, quinta-feira, aliás, dia 2 de setembro, às 21 horas, a nossa convidada é Cláudia Afonso, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda. Uma conversa para ver e ouvir no Facebook e no YouTube e só para ouvir no Spotify. Boa noite.